Olha, eu não sei no que você acredita, mas as coisas podem se caminhar para um lado positivo caso o Bahia faça a sua parte contra o Corinthians e, é claro, nessa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Vasco empatou com o Cruzeiro lá em Minas Gerais, lá no Mineirão, 2-2. E os jogos que restavam acabam sendo concretizados. E agora o Bahia depende dele para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Começando mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um conteúdo por aqui. A primeira informação sobre a situação da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha. Em 2024, o Bahia já tem o seu grupo definido: Bahia, Atlético Guaratinguetá, Red Bull Bragantino e Joinville. Esse ficou o grupo do Bahia, grupo 21, o Esquadrão de Aço, com a sede em Guaratinguetá, vai enfrentar esses adversários. Além disso, o Tricolor de Aço também lançou a nova camisa, a Láfia. É o nosso compromisso com o mundo sem preconceitos. Por respeito e tolerância, já está à venda já no site do Esquadrão SB. Tricolor de Aço comercializando mais um lançamento nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Antes foi lançado a camisa em homenagem ao Outubro Rosa, agora a camisa Aláfia, né, expressão de paz e prosperidade, antítese do ódio. A Aláfia está lançada pelo Tricolor de Aço no último dia 20. O Gilberto foi o escolhido para falar lá no CT Evaristo de Macedo. Bahia que fez o seu último treino aqui em Salvador antes da viagem para São Paulo. Detalhe, o Tricolor de Aço viaja hoje à noite, quarta-feira à noite, e vai treinar amanhã em São Paulo. Curiosamente, algo que é incomum, mas essa é a informação divulgada pelo próprio clube. Bora conferir o que disse Gilberto lá no CT Evaristo de Macedo. Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Pergunta de Ulisses Gama. Gilberto, o Bahia sofreu muitos gols nos minutos finais do Brasileirão. Além da conversa entre vocês, qual é a estratégia possível para evitar que isso aconteça nos minutos finais das próximas partidas? Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da data FIFA. Treinamos bastante bola parada. Sabemos que a gente errou muito nisso. Então, é ter mais atenção, ter mais foco durante todo o jogo para buscar não acontecer mais isso e a gente tá vivo na luta aí. Pergunta de Jailson Baraúna e Marinho Júnior. O Bahia inicia a semana na zona do rebaixamento. Como fazer para mudar esse quadro nos próximos 4 jogos? É viável a permanência na Série A? Com certeza, a gente tem buscado sempre isso. Desde do dia que eu cheguei aqui, não vim para cá para brigar pelo rebaixamento, mas eu sei que o momento é difícil, então a gente tem que ter atenção, a gente sabe que é totalmente possível, depende da gente fazer bons jogos, principalmente começando na sexta-feira. A gente precisa fazer um grande jogo e buscar esse triunfo na casa do Corinthians. A pergunta de Marcelo Ramos. Gilberto, o Bahia não fez sua parte dentro de casa e voltou para o Z4 com um jogo a mais que o Cruzeiro. Qual o sentimento dos jogadores de estarem fazendo o campeonato tão abaixo do esperado e com o Bahia próximo do rebaixamento? É um sentimento muito ruim, a gente tem se preparado muito, tem buscado se concentrar, mas às vezes o resultado não acontece. Isso tem nos incomodado. Com certeza todos se afetam com isso, mas a gente tem que ter cabeça forte. A gente tem que buscar ter o mental o mais preparado possível antes do jogo, para que a gente possa desempenhar um bom papel dentro de campo. Pergunta de João Graça e Manuel Messias. Com o Bahia numa situação delicada na tabela, qual a importância de jogadores experientes como você para passar tranquilidade aos atletas mais jovens e que nunca passaram por um momento de lutar contra o Z4? O fantasma do rebaixamento assusta? A gente conversa bastante, principalmente jogadores mais experientes. Que já tivemos essa experiência, eu já tive, em 2019. Praticamente a mesma situação, 38 pontos, faltando 4 jogos. Conseguimos reverter. Tem que ter cabeça no lugar, tem que ter o psicológico forte, um puxar o outro. Palavras positivas nesse momento podem incentivar aqueles que estão mais para baixo. A gente sabe que falta só 4 jogos para acabar o campeonato, então esses 4 jogos têm que ser os jogos da nossa vida. Bom, esse é um trecho da entrevista do Gilberto lá no CT Evaristo de Macedo. O Tricolor de Aço finalizou essa manhã de treinamentos lá no CT do Esquadrão de Aço, né? Na manhã dessa quarta-feira, o Tricolor de Aço iniciou o dia com atividade na sala de musculação e, na sequência, no campo 2, a comissão técnica dividiu o elenco em 4 times. 2 equipes se enfrentaram dentro de um espaço pré-determinado, com regras e utilização de 6 traves pequenas. A etapa seguinte foi dedicada ao exercício tático. Ceni trabalhou situações de ataque contra a defesa em uma metade do gramado,
Do outro lado, aprimorou detalhes da construção de campo defensivo. Na terceira e última movimentação, uma nova divisão. A equipe considerada titular, trabalhou lances de bola parada, defensivos e ofensivos, enquanto os outros se dividiram em um exercício técnico de cobranças de faltas frontais. O zagueiro Raul Gustavo esteve novamente em campo para realizar uma atividade física e técnica com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. O Bahia retorna à sua preparação e fechará na quinta-feira pela tarde em São Paulo. Falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, hoje Cruzeiro e Vasco se enfrentaram. Hoje, quarta-feira, para quem tá vendo esse vídeo na quarta-feira, para quem tá vendo aqui esse vídeo depois, deve ter visto, evidentemente, que Cruzeiro e Vasco empataram. Cruzeiro jogando em casa, enfrentando ali a perda de mando de campo, né, punição e tudo mais. E a situação de tabela é essa daqui nesse momento. Vasco e Cruzeiro com 41 pontos, 15º e 16º, respectivamente falando. Bahia o 17º com 38. Aí você me pergunta, Neto, um triunfo contra o Corinthians tira o Bahia da zona de rebaixamento? Sim, um triunfo ele tira. Por exemplo, aqui 1-0 eu coloquei contra o Corinthians. O Bahia iria para a 15ª posição. Entretanto, temos que torcer para que Vasco e Cruzeiro não vençam seus respectivos jogos, não pontuem, na verdade, né? No caso, torcer para o Cruzeiro não vencer seu jogo contra a equipe do Goiás. Porque caso o Cruzeiro pontue, Cruzeiro e Vasco pontuando, o Bahia retornará à zona de rebaixamento na próxima rodada em caso de triunfo contra a equipe do Corinthians. Então, gente, não tem outro mistério. O Bahia tem que surpreender, e surpreender positivamente, porque foram praticamente 12, 13 dias de intervalo antes da partida contra a equipe do Corinthians, na próxima sexta-feira, e o Bahia precisa dar uma resposta à altura dessa reta final de competição. E o triunfo contra um Corinthians, que nunca aconteceu lá na Neoquímica Arena, será fundamental nessa briga contra a segunda divisão. Eu acho que se triunfarmos, a gente fica com boas expectativas, boas esperanças. Pontuando, claro, também é muito importante, mas o triunfo é o que nos interessa contra o Corinthians. Não tem outra alternativa, não tem outro foco, a não ser os 3 pontos lá em Itaquera, lá na Neoquímica Arena. Então, apenas trazendo aqui um panorama básico quanto à situação da rodada. Por exemplo, Cruzeiro e Vasco pontuando, empatando os seus jogos contra Goiás, o Cruzeiro, e Atlético Paranaense e o Vasco. Eles empatando, colocam o Bahia na zona de rebaixamento. Então, ainda tem o caso do Santos, que enfrenta a equipe do Botafogo fora de casa. São confrontos para nós ficarmos de olho nessa próxima rodada, 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Então, olho nisso e pensamento positivo no triunfo contra o Corinthians, para que as coisas possam se definir positivamente para o Esquadrão de Aço. E quem dera, né? Mais uma vez, Rossi prejudicando aí o Vasco. Foi expulso no banco de reservas mais uma vez. Eu até comentei isso no Twitter, né? Um cara que, inclusive, prejudicou o Bahia lá em 2021, quando ele forçou a expulsão contra o Fluminense. Na penúltima rodada da Série A, desfalcou o Bahia contra o Fortaleza lá no jogo da queda. Enfim, foi expulso hoje contra o Vasco, contra o Cruzeiro, e desfalcará o Vasco contra o Atlético fora de casa. São jogos difíceis, mas em caso de derrota dessas duas equipes, por exemplo, as coisas ficam um pouco mais confortáveis para o Bahia em caso de triunfo. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço, até a próxima. Comente aí a sua opinião quanto à atual situação do Bahia. Bora Bahia, torcer pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.